Olá, queridos alunos, voltamos ao nosso curso de Lógica de Programação com Python da Treina Recife. Eu sou o professor Rogério Aguiar. Esta é a nossa quinta aula de exercícios. Lembro que ficaram 2 exercícios para que vocês pudessem fazer antes de assistir essas aulas, tá bom? Não adianta você ficar esperando que eu faça a resolução. Você tem que tentar resolver, travar e depois ver a solução que foi dada. Lembra daquela analogia que eu fiz com o andar de bicicleta? Se você não praticar, se você não praticar o equilíbrio, você não domina o equilíbrio, não faz seu corpo compreender o que é um equilíbrio. Se você não praticar exercício de lógica, seu corpo também não vai se acostumar a resolver exercício. Lembra? Cada novo exercício resolvido é um conhecimento que você deixa para trás, tá? Você vai acumulando esse conhecimento, sempre você vai utilizar técnicas que foram utilizadas anteriormente na resolução de exercícios para resolver novos problemas. Mas vamos lá. 5 exercícios. O que ficou pendente para vocês aí foram esses primeiros 2. Fazer um programa que receba do teclado os 2 valores de uma nota 1 e nota 2, e ao final exibir a média aritmética, né? Lembra da última aula que a gente comentou bem direitinho? Aqui tem alguns exemplos das médias que para você testar o seu programa. Espero que você tenha testado e tenha dado tudo certo. E aqui na realidade a gente vai lembrando a vocês aquela partição, né? O que é de entrada? Note que vamos ler o enunciado de novo. Faça um programa que receba do teclado 2 valores do tipo real. Opa, uma dica boa aqui, né? Denominados nota 1 e nota 2. Então, vou receber 2 valores reais, nota 1 e nota 2. Dizendo que esses 2 correspondem às notas tiradas por um aluno, lá na disciplina de lógica do professor Rogério Aguiar, né? A seguir, calcule e exiba na tela a média aritmética das notas recebidas. Eu pesquisei e verifiquei que a média aritmética de 2 notas é dada pela soma das 2 notas dividido por 2. Mas vamos lá. Vamos iniciar aqui a resolução desse exercício, tá? Esse é o exercício 4, que nós vamos aqui chamar o nosso editor aqui, salvar logo aqui como exercício 4, save as, exercício 4. Note, os exercícios até agora estão sendo colocados apenas como exercícios utilizando comandos imperativos, tá? Apenas comandos imperativos. Então vamos lá, chegando aqui o nosso programa, o programa é média, programa aqui média aritmética. Vou receber 2 notas, nota 1 é igual a float, nota real, informe, nota 1, 2 pontos. Faltou o input aqui, eu não esqueço, senão ele não vai executar a função de abertura. A nota 1 está aqui colocada. A nota 2 é igual, o comando é igualzinho, só vai mudar aqui a nota. Opa, tem nora aqui, ó, nota 2, nota 1 e nota 2, tá bom? Bom, nesse momento aqui, recebidas as 2 notas, eu vou efetuar a soma dessas 2 notas. E vou calcular a média aqui. Vai ser igual a soma dividido por 2. E aqui ao final, print a média das notas foi pronto, vamos ver se vocês entenderam aí, tá? Tentar baixar um pouquinho aqui para a gente tentar verificar aqui, mas veja, a nota 1, nota 2, recebi a segunda nota, calculei a soma e ao final calculei a média aqui. Vamos ver se dá certo? Vamos rodar aqui o programa com F5, estão lembrados? F5, vamos dar um run para salvar, automaticamente ele veio aqui para esse lado, tirar ele da frente aqui. Vamos ver, nota 5 na primeira e a segunda nota 7.1, tá?
Média 6,5, ó, bateu aqui bonitinho, tá vendo? Parabéns, vocês devem ter acertado também, tá bom? Vamos rodar aqui a segunda nota. 10 e 10. A média é 10. E a terceira, 0 e 5,05, tá? A média vai ser 2,25. Logo, seu programa está correto e está de parabéns por ter feito essa execução. Vamos fechar aqui esses dois e vamos dar continuidade. Tranquilo? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, dá uma paradinha, tenta ver como eu resolvi. Mas olhe, observe, não esperem que eu resolva, tá? Assim como o equilíbrio, a lógica de programação, ela tem que ser desenvolvida no seu HD, na sua cabeça, no seu cérebro. Não há, você vendo uma outra pessoa fazer, você não aprende. Façam aquela analogia, reflitam naquela analogia que eu falei da bicicleta. Se você olhar uma pessoa andar de bicicleta, você não aprende a andar de bicicleta. Você tem que aprender a andar de bicicleta, tem que exercitar, tem que levar queda, arranhar um braço, cair, botar aquela... Tem técnica de colocar aquelas rodinhas pequenininhas, né, preliminares, mas veja, na lógica de programação é a mesma coisa, tá bom? Segundo exercício que ficou pendente para vocês resolverem, foi o exercício 5, é aquela remuneração dos professores, né? Vamos ler novamente aqui para relembrar. A empresa Treina Recife remunera seus professores por hora, logo, precisa que você escreva um programa, ó, que receba do teclado, já está aqui dizendo o que é que vai ter que receber, a quantidade de horas trabalhadas, já está aqui a quantidade de horas como entrada, por um professor no mês, e o valor da hora trabalhada está aqui também colocada como entrada, tá bom? No momento que você vai lendo, você vai preenchendo esse quadrinho aqui. Calcular e exibir na tela o valor que o professor irá receber naquele mês. Se ele trabalha a quantidade de horas naquele mês e recebe um valor de hora, o valor que ele vai receber no final seria a multiplicação desses dois, como está colocado aqui do lado, tá bom? Então vamos lá fazer o nosso programa, chamar nosso interpretador, para que a gente consiga aqui, esse programa é exercício 5, é um comentário aqui em cima, eu vou receber aqui, ó, a quantidade de horas e o valor da hora, QTD horas, é um valor flutuante, um valor real, input, form QTD horas, 2 pontos, fechou, aqui bonitinho, tá bom? Quantidade de horas, recebe, quantidade de horas, vou receber também aqui o valor da hora, VLR, nome da variável, o ideal é que você coloque o mais semântico possível, tá? Valor da hora vai ser igual a float, input, form, o valor da hora. 2 pontos, fechou, 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 ok? Tá aqui tranquilinho, deixa eu abrir um pouquinho mais para que vocês possam. Tranquilo? Calculou um e o outro, eu vou perguntar agora o valor a receber, tá? O valor final, o valor vai ser igual a quantidade de horas multiplicado pelo valor das horas, da hora, né? E aqui eu vou imprimir o valor a receber pelo professor é o valor. Tranquilo? Será que isso aqui está certo, Rogério? Será que isso aqui está funcionando? Tá? Vamos ver, vamos salvar primeiro aqui como exercício 5, salvar lá no meu diretório, X05, está lá salvo,
E agora vamos dar um F5 aqui para executar. Vamos ver se tem nada errado aqui, mas por enquanto aparentemente não tem não. Vamos lá fazer o teste aqui. Eu trabalhei 100 horas, como está aqui colocado, e minha hora é 5,50. Quanto é que eu vou ganhar por mês? 550. Vou rodar de novo ele aqui. R$200. E minha hora... Desculpe. 200 horas, minha hora 20,50. R$4.100 já melhorou, né? E o último teste que a gente pode fazer aqui, que foi sugerido, eu espero que vocês tenham feito. Eu trabalhei 145 horas e minha hora é 14,55, que vai dar um valor aqui de 2.254,75. Ok? Bom, notem que a gente está utilizando aqui apenas comandos imperativos, tá bom? Mas vamos lá então, continuando na resolução de exercícios. Mais um programa para a gente aí, tá bom? Exercício 6. Elabore um programa que calcule o consumo médio de um automóvel sendo fornecidos ou lidos do teclado, a distância total percorrida em quilômetro e o total de combustível gasto em litros, por intermédio do teclado. Ou seja, eu vou informar via teclado a distância total percorrida e o total de combustível gasto. Então, a total da distância e total de litros que foram colocados. Sabe-se que o consumo médio de um automóvel é obtido pela razão, que a razão é a divisão, né? Entre a distância, eu não sei o que é razão, eu procuro, eu pergunto. Não adianta você tentar ler, entender uma palavra que você não reconheça e ficar quieto tentando adivinhar o que é. Vá no Google, o que é a razão? O que significa razão? Razão entre dois valores. É a divisão de um por outro. Que às vezes o nosso cliente fala numa linguagem muito técnica e a gente não consegue interpretar. Por isso que é importante você voltar sempre a ele para ratificar. É isso mesmo? Se eu fizer assim dá certo, mostrar a tabelinha de testes, assim, ó. Se for assim, o resultado é esse, ele aprova e você vai sim aí desenvolver o seu programa, tá bom? Vamos lá, voltando aqui. Sabe que o consumo médio de um automóvel é obtido pela razão entre a distância total percorrida e o total de combustível gasto no percurso, tá bom? Aí ele fala ainda, apresente o valor que representa o consumo médio do automóvel, seguido da mensagem km/L, quilômetros por litro, tá bom? Aqui tem alguns testes, eu rodei 500 quilômetros do meu carro, abaixo de 35 litros, meu carro está fazendo 14,285. Que é, na realidade, a divisão da total da distância pelo total de litros. Tranquilo? Não vou precisar de nenhuma variável auxiliar. Vamos lá, então, montar o nosso programa. Chamar o nosso interpretador. Chamar o nosso editor. O nosso editor aqui. E aí, vamos lá, né? Eu vou receber aqui exercício, comentáriozinho, tá? Exercício 06. Nesse momento aí, o que a gente vai fazer? Eu vou receber, né? Total da distância, total distância, é igual, a distância pode ser um valor quebrado, tá? Pode ser um valor em quilômetros quebrado, então eu vou colocar ele como float. Input forme a distância. Abrir um pouquinho aqui para ficar mais fácil para a gente entender aqui esse programa, tá bom? Forme a distância, fechou, desculpe, 2 pontos, fechou. Vou pedir agora total de litros. Vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Ctrl C, Ctrl V. Desculpe. Aqui é total de litros. Total de litros. Informe os litros. Abastecido. Bom,
Bom, e aí eu posso perfumar quanto eu queira, né? O perfumar, quando eu chamo, é colocar essa partezinha aqui, o mais inteligível possível para o operador conseguir fazer. E aí eu vou calcular aqui agora o KML, que é o quilômetro por litro, que vai ser igual a quem? A distância, o total da distância. A fórmula está aqui, ó. A fórmula está aqui colocada. Deixa eu tirar aqui da frente. A fórmula está aqui colocada, ó. Total da distância sobre o total de litros, tranquilo? Total da distância dividido pelo total litros. E aqui eu vou agora imprimir, como ele pediu lá para colocar, quantidade de litros, consumo, o consumo foi, vírgula, KML, vírgula, vou colocar agora o que ele pediu lá, tá? KM barra L, seria para ficar bonitinho, tranquilo? Feito isso aqui, nós vamos agora salvar esse programa aqui, que eu não tinha salvo ainda, como exercício 6. E vamos executar, dar um F5 aqui para executar. Primeira distância, 500. Lisa vai ser 35. Deu quanto? 14,285. Tá, ele aqui na verdade trunquei, mas o valor está correto, tá bom? Truncado aqui para 3 casas decimais. Vamos testar aqui novamente, F5. Segundo valor aí, eu andei 2.254 e 24,4. A 18,118. Ok? E, por fim, temos aqui, executar novamente, temos aqui 4.554 e consumir em litros 464,6. Vamos dar 9,8, ok? Tranquilo? Voltem o vídeo, tentem resolver novamente, tá bom? Vamos ao próximo. Notem, a gente está numa bateria agora de exercícios e essa é a hora, assim como andar de bicicleta, é a hora de você desenvolver sua lógica. Então, não conseguiu hoje, não conseguiu agora, não avance para a próxima aula, tá? Volte o vídeo, pegue só o enunciado, transcreva para um caderninho, tente fazer novamente, tá? Só avance quando você tiver segurança, porque a complexidade dos exercícios vão aumentando ao longo do nosso curso. Então, se você não entender essa parte inicial, que é bem mais simples, apenas utilizando comandos imperativos, que é o input, o print, o atribua, quando entrarmos em comandos condicionais e comandos repetitivos, vai complicar um pouquinho mais, tá bom? Então, é necessário que você tenha completo domínio dessa fase aqui até agora, para poder avançar, tranquilo? Vamos agora ao próximo exercício, que é o exercício que envolve algo que assusta muitas pessoas, né, que é percentual, mas já vimos aqui que ele pede para calcular um valor percentual aqui que a gente já aprendeu no exercício anterior, não me lembro qual foi, mas vamos ler aqui ele devagarinho para tentar compreender bem esse exercício, tá bom? Lembrando, aqui tem a tabelinha de teste e aqui tem a caixinha auxiliar que você vai construir seus fluxos, identificar suas variáveis de entrada, suas variáveis de trabalho, tá bom? Faça um programa que receba do teclado o salário fixo de um vendedor e o total de vendas efetuadas por ele, o total de vendas efetuadas por ele no mês em dinheiro. Sabemos que esse vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas naquele mês. Informar o total a receber no final do mês, ou seja, aquele vendedor, ele tem um salário fixo e um percentual das vendas. Então, se ele tem 15% percentual das vendas, se ele tem um salário fixo de R$1.000 e vendeu R$100, 15% de R$100 dá R$15. O salário dele no final vai ser 1.015. Tranquilo?
Para você testar, ele sugeriu aqui uma panela, um conjunto de informações para você validar se seu programa está correto. E aqui vamos agora para aquela formulazinha mágica, né? Eu quero saber quanto é x% de um valor. Basta multiplicar o valor pelo percentual e dividir por 100. Tranquilo? Quais são as entradas? O programa diz aqui, ó, recebe do teclado salário fixo. Está aqui salário fixo. E o total das vendas está aqui colocado. E quer calcular o total a receber. Para eu sair disso aqui para cá, eu tenho que calcular a comissão do cara, né? Como é que eu calculo a comissão? O enunciado diz, é 15% sobre o valor das vendas do mês. Então, quanto é 15% do total de vendas? Pega o total de vendas, multiplica por 15 e divide por 100. Tranquilo? E ao final o salário total vai ser, total a receber vai ser o salário fixo mais a comissão. Vamos lá então, entenderam o enunciado? Se não entenderam, leiam novamente para poder resolver. Então eu tenho o recebe, vamos chamar aqui o nosso interpretador. E nosso editor aqui de programa. Então, vamos lá. Exercício 07. Vou receber o salário fixo total das vendas. Então, ó, salário fixo. Desculpe, salário fixo é igual, como é salário, é o ponto flutuante. Input. Salário fixo. Ok? Vou receber também aqui o total de vendas. É igual a float. Input. Tranquilo? Vamos calcular agora a comissão. A comissão vai ser 15% do total de vendas. Se eu quero 15% de um valor, o que é que eu faço? Eu pego esse valor que eu quero saber quanto é 15%, multiplico por 15 e divido por 100. Tranquilo? Ao final aqui eu vou calcular o total a receber, tá? Total receber vai ser igual a quem? A sal fixo mais a comissão. Aqui agora basta exibir, print, o valor aqui a ser colocado, total a receber, tote. Tranquilo? Note, muito simples. Identificar as variáveis fica mais fácil. Identificar as variáveis, a entrada, a saída e processamento, fica mais fácil você escrever e saber como calcula, ou seja, mas você deve partir para construir o seu algoritmo quando você tiver certeza que você tem domínio sobre o assunto. Tranquilo? Vamos então salvar esse programa aqui como exercício 7. Exercício 7 e vamos rodá-lo aqui agora, tá? Vamos informar os valores aqui, R$1.000 de salário fixo, que é esse valor que está aqui, ó. E 5.000 de... Opa, teve algum erro aqui. Vamos lá. Salário fixo, float input. Deixa eu ver qual foi esse erro aqui que ele deu, tá bom? Ah, floar, tá vendo? Ao invés de colocar float, eu coloquei floar. Então vamos voltar aqui. No segundo total as vendas aqui tem um floar aqui que ele não identificou na hora que eu estava digitando, tá bom? F5, vamos salvar novamente. Está aqui colocado, salário fixo R$1.000 e o outro valor 5.000.
Opa, outro erro. Estamos bem hoje, hein? Vamos aqui ver. SLA fixo, tá bom? SLA fixo não foi definido. Não é SLA fixo, é SAL fixo que está aqui, tá vendo? Desculpa aí que eu acho que eu digitei na pressa e acabei não tendo esse cuidado, tá? Mas é assim mesmo, a gente vai digitando e a competência vai sendo adquirida à medida que você vai sabendo corrigir os erros daquele seu programa, tá bom? Vamos lá novamente. Salário fixo lá, vou tentar fechar esse, para reinicializar aqui esse visualizador aqui. Vamos lá. R$1.000, 5.000. 1.750, roda de novo. Vamos rodar agora para 2.000 e 10.000 de vendas. 3.500, vamos rodar de novo. R$1.567 de salário e 3.789 de vendas. Total 2.035,35, ok? Vamos lá então. Tranquilo? Qualquer coisa, dá uma paradinha no vídeo, dá uma voltadazinha, tenta ver como é que a gente fez, tenta fazer sozinho novamente esse programa. Por fim, nesse bloco, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.